Olá, boa noite. Quarta-feira, 8 de agosto, está no ar o Band Cidade. O procurador regional eleitoral Ângelo Jardine de Oliveira protocolou uma petição junto ao TRE pedindo a cassação do mandato da vereadora de Uberlândia, Michele Bretas, por infidelidade partidária. A vereadora foi eleita pelo PSL, mas desde o dia 7 de fevereiro, sem justa causa, se desfiliou do partido, o que, segundo a ação, levaria à perda do mandato. A assessoria da vereadora disse que ainda não foi notificada oficialmente. Em Patos de Minas, um homem de 20 anos foi morto a tiros dentro de casa. O corpo só foi encontrado horas depois, quando a mãe do rapaz chegou do trabalho. O crime aconteceu nesta rua do bairro Quebec, em Patos de Minas. Geisel Alves Silva, de 20 anos, foi morto a tiros no sofá da sala desta casa. A vítima foi encontrada pela mãe quando ela chegou do trabalho às 10 horas da noite. Os vizinhos disseram à polícia que ouviram os tiros por volta de 8 horas da noite, porém não desconfiaram de nada e acharam se tratar de bombinhas. Ninguém soube passar informações relevantes aos policiais. Geisel era usuário de drogas, mas não tinha passagens policiais. Esta foi a 15ª morte violenta registrada em Patos de Minas neste ano. Em Uberaba, autores de roubo e receptação foram presos e soltos no mesmo dia pelo delegado. A vítima, que ficou 1 hora como refém dos criminosos, está inconformada. A vítima não consegue esquecer a hora de terror que viveu na última quinta-feira. O vídeo mostra quando os 3 autores anunciam o assalto e entram na residência localizada no bairro Vila Celeste. Amarraram meu namorado, os braços dele para trás com cadarço. Enquanto isso, os 2 ficaram pegando as coisas da casa e colocando dentro do carro na garagem. E o outro com a arma apontada para nós. 6 dias depois, um dos criminosos que participou do assalto foi preso. A polícia também prendeu 2 suspeitos de receptação e apreendeu todos os materiais roubados da casa. A princípio, a abordagem foi feita para uso de drogas. A polícia realizou as prisões durante operação. Eles estavam na rua, no bairro Serra Dourada, portando drogas. Mediante essa abordagem, foi consultado o celular que estava com um deles e o celular foi dado como produto de crime. E através desse celular, os policiais perguntaram se havia mais produtos de crimes em posse desses autores e eles passaram o endereço de um apartamento. Chegando no apartamento, deparou com outro autor no interior do apartamento, com vários materiais, produto de crime. Mesmo as vítimas reconhecendo os marginais, a sensação de insegurança continua, porque os 3 bandidos foram soltos no mesmo dia. Só que o delegado não quis dar prisão para eles, porque disse que não foi flagrante. Por que o sentimento agora? De muita revolta, porque a gente passou o que passou, a minha sogra está totalmente destabilizada, cabeça ruim, a minha também. E o delegado não... hora nenhuma ele deu confiança para a gente. E em Salitre de Minas, distrito de Patrocínio, imagens de segurança flagraram o momento em que bandidos assaltam um posto de combustível. Nas imagens de circuito de um estabelecimento, é possível ver 4 homens armados e vestidos com blusa de frio e com os rostos encapuzados. Eles estavam a pé e entraram em um bar que fica dentro do posto de combustíveis. De acordo com a Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 9 horas da noite em Salitre de Minas, distrito da cidade de Patrocínio. Ainda segundo os militares, os bandidos assaltaram a vítima e roubaram vários pertences como mercadorias e dinheiro, e também roubaram um veículo saveiro. No mesmo local, eles abandonaram o carro e roubaram uma Hilux de cor preta. Os bandidos fugiram, mas foram parar em outro posto de combustíveis, e de acordo com a PM, eles abandonaram a Hilux e roubaram outro veículo do mesmo modelo, só que de cor prata. Assaltaram o local e fugiram em seguida. Uma das vítimas reconheceu um dos assaltantes. A polícia foi chamada, mas nenhum dos bandidos foi preso.
Equipes da polícia de Uberaba e Uberlândia trabalham para prender uma quadrilha que explodiu 3 agências bancárias na madrugada de hoje na cidade de Campina Verde. Quem tem as informações é a repórter Michele Rosa, que fala direto da nossa redação. Boa noite, Michele. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. As agências bancárias ficaram totalmente destruídas após a explosão. O alvo da quadrilha foram os bancos Bradesco, do Brasil e Caixa Econômica Federal. Durante a fuga, os criminosos trocaram tiros com a polícia militar durante mais ou menos 40 minutos e fugiram em 3 carros ainda não identificados pela MG 497. O valor da quantia roubada ainda é desconhecida. Um artefato não explodiu e ficou dentro de um dos caixas. O esquadrão antibomba de Uberlândia foi chamado para que fosse realizada a retirada do objeto. As investigações continuam para encontrar e prender os autores deste crime. As agências, na tarde de hoje, não funcionaram para atendimento ao público. As polícias de Uberaba e de Uberlândia estiveram no local para investigar e tentar achar os criminosos deste crime. É com você, Maria Clara. Obrigada, Michele, pelas informações. Boa noite para você. O número de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas em Uberlândia tem preocupado as autoridades. O Corpo de Bombeiros já chegou a atender 60 acidentes com motos em um único dia. O número de acidentes envolvendo motocicletas em Uberlândia no período de janeiro a maio deste ano corresponde a 1/3 da quantidade de autos registrados durante todo o ano de 2017. Na maior parte das vezes, a imprudência é a principal vilã. O motociclista ele tem que entender às vezes que nem todas as pessoas que estão no trânsito vão respeitar o trânsito em si. Até mesmo o motociclista. A gente verifica muito imprudência, desrespeito quanto à sinalização, semáforos e principalmente velocidade. Para evitar que os números continuem crescendo, alguns cuidados precisam ser tomados. Então, às vezes ele trafega por corredores e um condutor de um veículo não consegue visualizar o motociclista, ele está no chamado ponto cego, né? Então, tem um pouco mais de cautela, direção defensiva, manter a distância de segurança dos veículos. Apesar do número de acidentes por dia ser relativo, o Corpo de Bombeiros chegou a registrar um pico de 60 casos em um único dia. Então, é uma média até um pouco alta. Às vezes, as nossas unidades demoram para assim, se tranquilizar o atendimento, porque às vezes a demanda é muito grande. E quem já foi vítima de uma colisão de moto sabe quantos riscos o condutor enfrenta no trânsito. Estava indo para a faculdade, era umas 2 da tarde, quando um motorista furou o pare e a preferência era minha, e aí para desviar dele eu tive que subir no canteiro e a moto capotou. Então foi um susto imenso, tanto para mim quanto minha família. Eu infelizmente machuquei o cotovelo, tive que ficar 2 semanas em recuperação. Como se não bastasse o primeiro susto, Tiago acabou se envolvendo em mais um acidente no final do ano passado, quando voltava do serviço. E esse eu consegui ir sozinho pro hospital, e essa questão de ser à noite, no centro, na região central, o pessoal infelizmente faz consumo de bebida alcoólica e pega a direção. E no caso, a hora que eles desceram do carro para prestar o socorro, eu percebi que eles tinham sinais assim de estarem bêbados, né? E no próximo bloco você confere a entrevista com a candidata ao governo do estado do PSOL, Dirlene Marques. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Você será muito bem atendido em qualquer um dos 4 endereços da RC Distribuidora com o maior estoque da região. E preço sempre de fábrica. Olha só, esse lindo porcelanato. Retificado, grande formato. Preço promocional. R$ 53,90. O vendedor é grande, o porcelanato é grande, mas o preço é bem pequeno. Olha só, revestimento retificado branquinho classe A. Na promoção, R$ 17,90. Revestimento por R$ 17,90 o metro quadrado. Na RC Distribuidora é assim, é preço de fábrica e é preço de feirão
todo dia. Na RC Distribuidora, preço alto é lá fora. Preço de fábrica é com a RC Distribuidora. 3 endereços em Uberlândia. Matriz Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, João Naves de Ávila, 3571. E nova loja em Araguari, Praça Juvenil Alves, 53. O seu papai vai rir à toa! Especial Dia dos Pais! Com quase 700 mil reais em prêmios! E somente no quarto prêmio tem 600 mil reais! Isso mesmo, 600 mil reais! Agora eu te pergunto, que sonho seu papai realizaria com 600 mil reais? Mudaria a vida do meu pai. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 20 mil reais. No terceiro, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, 600 mil reais. Isso mesmo, 600 mil reais! Mais 10 prêmios de 1.500 reais. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui Papai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Bebidas para tudo. Combina com brasileiro. Combina com você. Atenção! A ANVAP, por meio de seus municípios, alerta que serviços essenciais como educação, saúde, transporte escolar e assistência social podem ser paralisados nos próximos dias. Isso se deve à grave crise financeira gerada pela falta e atraso no repasse de recursos pelo governo de Minas Gerais desde 2017, o que dificulta o pagamento das despesas e da prestação dos serviços à população. São mais de 230 milhões de reais que deixaram de chegar aos cofres dos 22 municípios da ANVAP. Unidos, os municípios lutam para garantir o cumprimento da lei e manter a prestação de serviços. Esta manifestação não possui qualquer finalidade política ou partidária. Para mais informações, acesse www.anvapmg.org.br. Bebidas para tudo. Combina com brasileiro. Combina com você. Cuidar é querer o melhor para quem a gente ama. Por isso, conheça a linha completa No Bugs. A vida fica mais segura longe dos mosquitos transmissores da dengue, zika e febre amarela. Agora você pode contar com proteção imediata, ação prolongada e produtos 100% naturais para levar muito mais proteção para o seu dia a dia. Esse é o nosso jeito de cuidar bem de você e da sua família. No Bugs, proteção natural e sustentável. Um dia você sonhou com a faculdade, sonhou com o crescimento profissional. Agora você pode estudar onde quiser, quando quiser e pagando pouco. Educação à distância IMEPAC. Inscreva-se no vestibular hoje mesmo. A oportunidade de mudar de vida está a um clique. Saiba mais sobre os cursos e inscreva-se no imepac.edu.br/EAD. Primeira mensalidade R$ 49,00. IMEPAC. Construindo conhecimento, transformando vidas. Eleições 2018. O Band Cidade continua apresentando uma série de entrevistas com aqueles que pretendem governar o estado a partir do ano que vem. Todos os candidatos foram convidados a utilizar esse espaço democrático. Hoje, a entrevista é com a candidata do Partido Socialismo e Liberdade, Dirlene Marques. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Band Triângulo a candidata Dirlene Marques, pelo PSOL. A Dirlene é economista, professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais. Dirlene, obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui com a gente na Band Triângulo. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com o povo do Triângulo. Dirlene, você, o PSOL, traz uma candidatura de esquerda. O PT há muito tempo tentou, durante muitos anos, apresentar um governo de esquerda em Minas Gerais. A gente está chegando agora ao final do primeiro mandato desse governo de esquerda, desse governo do PT em Minas Gerais, e a gente está vendo um governo em crise, uma dificuldade muito grande. O que deu errado na esquerda em Minas Gerais? Na verdade, eu acho que não foi em Minas Gerais. Se você for avaliar, nós estamos vivendo uma crise muito intensa, uma crise sistêmica, é uma crise que faz parte da lógica do capitalismo. No caso aqui de Minas, eu acho que o governo ele cometeu uma série de equívocos ao não assumir pautas históricas que são pautas históricas da esquerda. Cortar salários de trabalhadores, ao você cortar salários, você novamente diminui a possibilidade de consumo. Qual é a vantagem para o eleitor entender e acreditar novamente que um governo de esquerda faria diferente? Primeiro assim, no nosso caso do PSOL, o PSOL ele não está prometendo coisas, ele já está fazendo.
a militância do PSOL e todas as pessoas que hoje são candidatas e candidatos ao deputado estadual e à deputada federal, são pessoas originárias do movimento social, portanto elas já fazem. A forma que os outros estão propondo é fazer o que é reduzir a máquina pública. No nosso caso, isso é algo absolutamente equivocado, porque a máquina pública é que vai prestar serviços de qualidade à população, então isso não pode ser reduzido. Você tem que retirar de outras formas que o Estado trabalha e que isso não está sendo feito. Que formas seriam essas? Hoje nós temos uma série de isenções fiscais ao agronegócio, tem isenção fiscal às mineradoras, então isso aí você pode retirar. Muito do que você está falando passa um pouco pela Lei Candir, acaba passando pelo Legislativo de alguma maneira. O pessoal em Minas Gerais hoje em dia não tem nenhum deputado estadual, nenhum senador também da República, 6 deputados federais na Câmara. Como conseguir governar e passar todas essas ideias desse tipo que você apresentou agora, sem nenhum tipo de base, na verdade? Na verdade, nós temos, eu diria, a maior base. Porque nós não estamos pensando na base dentro do parlamento. Nós estamos na base social, que é o que nos sustenta. E que isso significa a maior parte da população e que é a maior base existente. Então, essa base é que, de fato, vai ter que nos fortalecer. Você não fica constrangida ao ver, por exemplo, hoje uma das principais lideranças do seu partido, é o candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, participando de um ato favorável ao PT de Lula, por exemplo? Aqui em Minas Gerais você vai ter que fazer uma candidatura de oposição ao PT. Nós somos oposição às políticas do PT. Então, assim, a solidariedade à prisão do Lula, a forma como isso foi feito, aos equívocos, não diria só equívoco, isso aqui é para amenizar a situação, mas o absurdo que foi todo o processo em relação ao Lula, nós temos que ser solidários. Vamos trazer agora para o seu plano de governo, vamos falar de proposta. O que seriam as prioridades de um governo de Helene Marques assim que assumisse lá o Palácio da Liberdade? Nós estamos trabalhando com algumas coisas que estão próximas, muito próximas a nós. Então a gente tem uma discussão importante, que é essa da economia, porque a gente levanta o seguinte: não adianta eu fazer grandes propostas sociais se eu não tiver as condições econômicas para viabilizá-las. Então a gente está fazendo toda essa discussão sobre a Lei Candir, no sentido de articular nacionalmente para que essa lei seja derrubada. A segunda questão, que também é óbvio, que é a educação. Porque nós também partimos de que a educação ela é base para você gerar uma sociedade que conheça, que saiba optar, que saiba decidir, uma sociedade que reflete sobre a sua atuação. Então nós vamos trabalhar a educação, e aí tem que ser uma educação de qualidade. Para ter educação de qualidade, você tem que ter uma remuneração adequada, portanto, garantir um piso. Talvez se eu fizesse essa mesma pergunta sobre as prioridades que o governo de Minas deve estabelecer nos próximos anos para pessoas comuns nas ruas, muitas delas colocariam segurança pública como uma das prioridades. Sempre quando eu vejo o pessoal tratar sobre segurança pública, eu vejo projetos muito bons e pensamentos muito positivos em relação à prevenção à criminalidade. O que é fato, é importante. Ao mesmo tempo que é sim justo e necessário que a gente faça projetos de prevenção, mas há um problema já acontecendo que a prevenção já não resolveria. Como atacar diretamente nesse problema que já está estabelecido? Nós vamos procurar separar essas questões, quer dizer, esses pequenos crimes com jovens negros, crimes que nós vamos ter que repensar que crime é esse também. Mas isso aí teria um outro tipo de tratamento para a gente não continuar criando essas superlotação nos presídios e criando... Mas efetivamente, com quem já está nesse mundo do crime, com esse estado de coisas que já está sem controle, que ação que o governo de Minas poderia tomar nos primeiros 6 meses de mandato? A discussão com o judiciário de liberar uma grande parte de pessoas que estão ali dentro sem ter julgamento e sem ter acesso às suas, enfim,
Seus direitos? Seus direitos, né? Que realmente não tem, porque eles não têm advogados, não têm recursos, etc. Não existe nenhum instante dentro do nosso projeto de criar novas cadeias e nem de privatizar essas cadeias. O pessoal seguramente tem a característica de ouvir muito. Apesar disso, você acha que uma proposta desse tipo encontraria consonância com o eleitor comum? Com o eleitor que não é militante, que ele apenas vai lá no dia em outubro dar o voto dele? Eu acho que sim. O eleitor comum e a massa do eleitorado, porque é a massa do eleitorado que sente concretamente essa repressão indiscriminada sobre a população pobre e negra da nossa sociedade. A gente falou muito de economia aqui nas entrevistas, naturalmente a Dirlene é economista, tem bastante experiência na área. Quanto tempo que o Minas Gerais conseguiria sair dessa crise se começasse a aplicar ideias que você já discutiu e vai apresentar durante a campanha? Essa crise de funcionalismo não receber em dia, do Estado estar devendo os municípios, a gente conseguiria resolver ela num bom prazo a partir do ano que vem? Não, a crise ela não é uma crise local, ela é uma crise nacional, portanto a gente depende desse processo nacional. A discussão é como a gente conseguiria amenizar o que está acontecendo na máquina. Mas o funcionalismo pode acreditar num horizonte de quando é que vai voltar a receber em dia no eventual governo do PSOL? Não, isso aí eu não tenho dúvida. Isso aí vai ser algo imediato. Nós seguramente vamos deixar de fazer pagamentos que hoje são feitos para poder viabilizar a volta, né, de um funcionamento adequado desses setores que para nós são básicos. Então, para você poder reorientar esse processo, é claro que ele vai para um médio prazo. Esse debate de ideias é sempre extremamente interessante. Sempre que vier ao Triângulo, tem espaço aberto aqui na Band. Eu agradeço muito a entrevista, Dirlene. Eu que agradeço muito essa entrevista, agradeço muito você pelas suas perguntas, né, pela forma que você está me tratando, e cumprimento a todo o povo do Triângulo, acreditando que de fato nós vamos poder dar esse passo à frente, conseguindo trazer um outro tipo de discussão política. Muito obrigado. Depois do intervalo, você vai ver que no Brasil, a cada 38 segundos, um acidente de trabalho é registrado. Você sabia que agora a RC Distribuidora colocou preço de feirão todo dia? Aqui nós não perdemos negócio. Olha só, porcelanato 70 por 70, classe A. Retificado, esmaltado e polido. Na promoção. R$ 56,90. Somente R$ 56,90. E para assentar o porcelanato, argamassa de porcelanato especial, 20 quilos, na promoção. Somente R$ 11,90. Aqui na RC Distribuidora, você vai ser atendido por uma equipe de profissionais altamente capacitados. É preço de fábrica, porque preço alto é lá fora. Preço de fábrica é com a RC Distribuidora. 3 endereços em Uberlândia. Matriz Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, João Naves de Ávila, 3571. E nova loja em Araguari, Praça Juvenil Alves, 53. Pai amigo, pai irmão, mestre, conselheiro e que também erra, aprende, ensina, tropeça, levanta. Aliás, nos levanta apenas com um sorriso ou olhar. Pai, assim como és tudo para mim. Feliz Dia dos Pais. Unipac. Ensino superior com qualidade superior. Quer férias pelos melhores destinos do Brasil e do mundo? A CVC tem. Aproveite ofertas imbatíveis e viaje pelos menores preços. Confira. Porto Seguro 5 dias por apenas R$12 de R$ 74. Buenos Aires 5 dias por apenas R$12 de R$ 95. Cruzeiro de 5 dias para Balneário Camboriú com sistema tudo incluído por apenas R$12 de R$ 95. Antes de programar suas férias, visite a CVC mais perto de você. Quer férias? Vai de CVC. Bebidas para tudo. Combina com brasileiro. Combina com você.
Abre as portas pro futuro, tá na hora de mudar. Na Unipark Uberlândia ficou fácil estudar. A melhor estrutura e localização. Na Unipark Uberlândia o sucesso tá na mão. É hora de virar a página da sua vida e tirar seus sonhos do papel. Unipark Uberlândia, marque presença. Ei, faça a diferença. Unipark Uberlândia, marque presença. Atenção! A ANVAP, por meio de seus municípios, alerta que serviços essenciais como educação, saúde, transporte escolar e assistência social podem ser paralisados nos próximos dias. Isso se deve à grave crise financeira gerada pela falta e atraso no repasse de recursos pelo governo de Minas Gerais desde 2017, o que dificulta o pagamento das despesas e da prestação dos serviços à população. São mais de 230 milhões de reais que deixaram de chegar aos cofres dos 22 municípios da ANVAP. Unidos, os municípios lutam para garantir o cumprimento da lei e manter a prestação de serviços. Esta manifestação não possui qualquer finalidade política ou partidária. Para mais informações, acesse www.anvapmg.org.br. Não é raro encontrar trabalhadores se arriscando sem equipamentos de proteção. No Brasil, a cada 38 segundos, um acidente de trabalho é registrado. Só na área da construção civil, no ano passado, foram mais de 1.700 acidentes. Flagrantes como estes são comuns. Trabalhadores da construção civil que não usam equipamentos de segurança, nem mesmo nas alturas. Um risco grande para a própria vida. Segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a utilização dos equipamentos de proteção individual é obrigatória por lei. Mesmo com a mudança da reforma trabalhista, a segurança do trabalhador ela vai ser seguida através da normativa, que é a NR18, a NR35, a NR10. E nós do sindicato, mesmo com a precariedade de fiscalização, nós vamos estar procurando a buscar essa fiscalização encaminhando, tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério Público. Mas a responsabilidade também é das empresas que contratam trabalhadores da construção civil. E o mais difícil, segundo ele, é convencer os funcionários da importância dos equipamentos. O trabalhador acha que com ele não vai acontecer. E, na verdade, aquela autoestima de confiança que traz os acidentes do trabalhador. No Brasil, a cada 38 segundos é registrado um acidente de trabalho. No ano passado, só na construção civil, entre serventes de obras e pedreiros, foram 1.796 ocorrências, 28 delas com mortes. A média anual é de uma morte de funcionário a cada 3 minutos e meio no Brasil. Essa técnica em segurança do trabalho explica que a causa mais comum de mortes na construção civil é por quedas de alturas. Os funcionários recebem treinamentos para saber como utilizar os EPIs e, mesmo assim, ainda é difícil na prática. Por teimosia, por resistência, não usa o cinto de segurança. Daí onde que a gente tem os maiores relatos de acidente com queda, E muitas das vezes esse acidente pode ser o quê? Pode ser fatal. Um dos motivos pode ser o quê? O não uso do cinto, porque o funcionário não quer usar, e outros também a empresa às vezes não dá condição. Nesta obra, por exemplo, são cerca de 70 funcionários que começaram os trabalhos em maio do ano passado. O empreendimento deve ser entregue até o fim deste ano. Em quase 2 anos, muitos acidentes podem acontecer. Por isso, a cobrança aqui é feita o tempo todo. Seja trabalho manual, trabalhando com algum material abrasivo, necessário utilizar a luva, por exemplo, ou utilizando algum equipamento que gera algum ruído. O Band Cidade fica por aqui, nós voltamos amanhã. Muito obrigada pela sua companhia e uma excelente noite.